Bom dia a todos. Então, dando continuidade às conferências da manhã do 50º Encontros NIT, aqui na Unicap de Recife, né? Temos agora a palestra, a conferência de André Luiz Mota Itaparica, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, do GEM, intitulada Eu Sou Todo Corpo, Como Classificar a Filosofia da Mente de Nietzsche. Genealogia da Moral, segunda dissertação, parágrafo 1º. Antes eu apresento meu caro amigo André. O professor Dr. André Luiz Mota Itaparica é professor associado da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal da Bahia. Ele fez sua graduação em Filosofia na Unicamp, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, com sanduíche na Universidade de Leipzig. Ele pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais e também na Universidade de Porto, em Portugal. Fez estágios de pesquisa na Universidade de Leipzig e na Universidade de Essen, né? É membro do GEM e do Grupo Internacional IPERNIT e também do GTNIT da ANPOF. Seu projeto de pesquisa atual é Consciência, Vontade e Ação em Nietzsche. Tem vários artigos e capítulos em publicações nacionais e estrangeiras e é autor de Idealismo e Realismo na Filosofia de Nietzsche e também do Nietzsche, Estilo e Moral. Então, tenho a honra de passar a palavra ao professor André. Obrigado, Wilson, pela apresentação. Queria agradecer a todos os organizadores, particularmente na figura de João, que está nos recebendo muito bem, de Marta também. Não é? Então, e dizer que é uma felicidade estar aqui, né, comemorando, né, esse evento de número 50, né? Participei desde o primeiro, quer dizer que há 25 anos eu estou no ramo, metade da minha vida, né? E o que eu vou apresentar aqui, né, é uma passagem conhecida do Desprezadores do Corpo, do Zaratustra, né? Com a tradução tanto poética que eu fiz, né? Eu sou todo corpo. E como classificar a filosofia da mente, que na verdade é uma pergunta que eu faço. Hoje eu vou apresentar uma tese, talvez semana que vem eu apresentasse outra, porque eu não sei, eu estou sempre em dúvida como exatamente classificar aquilo que podemos chamar a filosofia da mente de Nietzsche ou sua psicologia filosófica, né? Dentro, né, das conceituações atuais, que na verdade devem muito, né, a toda a discussão que existia no século XIX. E aliado a isso, né, dentro do meu último projeto, a ideia é sempre trabalhar com essa filosofia da mente, mostrando como há certos elementos cognitivos para Nietzsche muito importantes para a constituição de uma consciência moral. Então, de forma geral, eu estou trabalhando há um bom tempo, é um projeto de naturalização, né, da moral em Nietzsche, que procura associar justamente faculdades cognitivas com a filosofia, com a psicologia moral de Nietzsche. Então é isso que eu vou fazer aqui. É apenas um pequeno recorte. Não é? Eu até ontem estava muito em dúvida que recorte eu ia fazer, mas o tempo acabou definindo. Então vou apresentar aqui. Numa conhecida passagem de Assim Falava Zaratustra, né, dos Desprezadores do Corpo, Nietzsche afirma: corpo sou eu e alma. Assim fala a criança. E por que se deveria falar como as crianças? Mas o desperto, o sabedor, diz: eu sou todo corpo e nada mais. A alma é apenas uma palavra para um algo no corpo.
O corpo é uma grande razão. Uma multiplicidade com um só sentido, uma guerra, uma paz, um rebanho e um pastor. Instrumento de teu corpo é também tua pequena razão, que chamas espírito. Meu irmão, um pequeno instrumento e brinquedo de tua grande razão. Fim de citação. Como costuma acontecer com os textos de Nietzsche, trata-se de uma passagem aparentemente simples, contundente e, como eu mostrei aqui, bastante citável. Nela, Nietzsche apresentaria um resumo de, podemos chamar, sua filosofia da mente, ou sua psicologia filosófica. Uma crítica ao dualismo mente-corpo, o desmascaramento da alma como produto metafísico de um vocabulário hipostasiado e a defesa do corpo como uma multiplicidade de impulsos numa relação dinâmica. O espírito nada mais seria do que o resultado dessa multiplicidade de impulsos, de tal modo que a própria racionalidade, em sentido estrito, como faculdade intelectual, nada mais seria senão um produto limitado e tardio de uma razão já encarnada, que se realiza através de um pensamento que prescinde e antecede a linguagem verbal. Mas, como também costuma acontecer com Nietzsche, essa resposta é ainda bastante genérica, ligeira e pouco justificada. Pois várias são as formas de compreender a crítica ao dualismo, ao vocabulário mentalista e à ideia de mente incorporada. É necessário, portanto, especificar qual seria o estatuto do problema mente-corpo na filosofia de Nietzsche. O que pretendo aqui é discutir algumas possibilidades de interpretação que serão decisivas para compreender a psicologia filosófica de Nietzsche, o que, por sua vez, repercutirá no aspecto mais conhecido de sua obra, que é sua psicologia moral. Para indicar essa passagem para a psicologia moral, realizaremos uma análise de alguns aspectos da primeira seção da segunda dissertação da genealogia da moral. De início, devemos entender, não é, que Nietzsche se opõe resolutamente ao dualismo substancial de Descartes, né, nomeado, apelidado por Gilbert Ryle, como a tese do fantasma na máquina, e que pode ser resumida em 3 teses. Primeiro, a essência da mente, da alma, do espírito é o pensamento, representações conscientes. E a essência dos corpos materiais é a extensão. 2, a mente como fundamento é ponto de partida para o conhecimento, inclusive dos corpos, já que só temos acesso imediato aos seus conteúdos. E 3, mente e corpo interagem causalmente, em ambas as direções. Seja quando o corpo produz as paixões da alma, seja quando, por um ato da vontade, o corpo se movimenta. A controvérsia é se essa caracterização tradicional do dualismo faz justiça ao pensamento de Descartes, ou se trata de uma caricatura grosseira, já que em seus escritos científicos, Descartes procurava uma explicação fisiológica dos estados mentais, como as sensações. Além disso, mesmo que se admita um dualismo substancial em sua filosofia da mente, resta a questão de como esse dualismo deve ser entendido, uma vez que Descartes sempre enfatizou a existência da união e da interação entre corpo e mente, no caso dos humanos, dos seres humanos. Nessa direção, há autores que defendem que Descartes procurava estabelecer uma teoria cientificamente informada da mente, mas, por não ter à mão, na sua época, base científica para transpor a lacuna explicativa entre a descrição dos estados mentais dos processos cerebrais, Descartes teria optado por um dualismo. Outros defendem que, diferentemente da imagem de Ryle, Descartes, ao sublinhar a união entre corpo e mente, se aproximaria de um trialismo, não é? Ou seja, a união mente e corpo seria uma terceira noção independente, embora não substancial, responsável por experiências como as sensações. Apesar dessas discussões acadêmicas, sejam elas intermináveis, impertinentes ou talvez inacreditavelmente razoáveis, não há como negar que a concepção de um dualismo substancial constitui uma imagem do pensamento de Descartes que é consistente com seus textos metafísicos e de seus seguidores,
né, que estabeleceu uma forma canônica do problema mente-corpo, apresentou a esse problema a sua primeira resposta, além de ter fornecido um modelo de caracterização do mental que prevaleceu não só na tradição do cartesianismo, tradição essa que, como se sabe, posteriormente tentou explicar a relação entre o físico e o mental através do ocasionalismo e da harmonia pré-estabelecida, como também fixou um vocabulário difícil de ser superado. Já para Nietzsche, essas eram águas passadas que já não moviam nenhum moinho. Assim como para uma boa parte da filosofia da metade do século XIX, Nietzsche considerava o dualismo substancial uma tese metafísica que se tornou filosófica e cientificamente ultrapassada. Friedrich Albert Langer já havia apontado para uma psicologia sem alma, após o desenvolvimento de uma psicologia científica. Nietzsche, como um claro crítico do dualismo substancial, pega carona nessa deixa de Langer. Para Nietzsche, não há uma distinção real entre mente e corpo. E aí eu vou citar 3 passagens de Nietzsche, em que Nietzsche, vamos dizer, apresenta a sua alternativa, e a grande questão é: que alternativa é essa? Bem, a primeira citação é de um póstumo que Nietzsche diz o seguinte: existem apenas estados corpóreos. Leibniz. Os mentais, Geistigen, são consequências e simbolismo. 2. Sentimentos nos são dados no mundo externo, e mesmo os sentimentos se localizam neste mundo externo. E 3. Do anticristo: o puro espírito é uma pura estupidez. Se subtrairmos o sistema nervoso e os sentidos, o invólucro mortal, então calculamos errado, nada mais. A partir desses trechos isolados, Nietzsche parece defender o materialismo reducionista, né? Tudo é corpo, ou mesmo um materialismo eliminativista. Ou seja, o vocabulário mental deve ser superado, né? Como o flogisto, o éter, né? Um vocabulário que deve ser simplesmente abandonado. Alma e espírito, entendido aqui como consciência, é apenas um mero signo de algo que na realidade é simplesmente físico. Ou seja, o vocabulário de nossa psicologia popular, né, no qual temos sentimentos, né, expressamos sentimentos, emoções, desejos, amores, decepções e sofrimentos, ou apenas designa o que é corpóreo, como na teoria da identidade, ou é um vocabulário ultrapassado, excessivo e dispensável, como no materialismo eliminativista. Pelos textos de Nietzsche, agora citados, infelizmente, não há como decidir que posição ele assume. Sabemos que existiam versões de materialismo reducionista no século XIX, nas obras dos chamados materialistas vulgares, né? Vogt, Moleschott e Büchner. Não deixa de ser curioso o fato de que a comparação feita por Nietzsche é uma comparação muito comum entre o estômago e o espírito, né? Em textos publicados e póstumos, parece repetir a analogia materialista entre cérebro e pensamento, e fígado e a bilis. O cérebro expele pensamentos, assim como o fígado expele bilis. Acontece, porém, que com sua crítica ao realismo metafísico, Nietzsche acompanha Langer em sua crítica a essa forma de materialismo reducionista. Para Langer, o problema mente-corpo oferece um grande obstáculo ao materialismo reducionista, pois é incapaz de fornecer uma hipótese não metafísica e não substancialista para superar o fosso entre mente e corpo. Langer quis dizer que os limites do materialismo se revelam com toda a nitidez no problema mente-corpo. Não há como pesquisar a mente sem referência ao corpo e vice-versa. Se partirmos do corpo, não há como não fazer referência às experiências mentais. Se partirmos da mente, não podemos deixar de nos referir ao processo físico, aos processos físicos no cérebro. Uma resposta ao problema mente-corpo, assim, teria de ter um caráter
monista. Tenho a impressão que é esse caminho que Nietzsche envereda. Como Nietzsche não pretendia embarcar no dualismo substancial, nem no materialismo reducionista, ele tinha, no entanto, à disposição opções monistas oferecidas, por exemplo, por Fechner e posteriormente desenvolvidas por Ernst Mach. Todas elas, de uma forma ou de outras, presentes nas fontes de Nietzsche, né? Nietzsche conhecido. Por exemplo, através de uma anotação de 1883, sabemos que Nietzsche tinha conhecimento da obra de Ernst Heinrich Weber sobre a sensação subjetiva de peso e sobre os intervalos de sensação de tato na pele. O início da psicofísica, quando se procura estabelecer, inclusive, uma relação matemática entre as percepções subjetivas e as sensações corpóreas. Weber observou que, dependendo da região do corpo estimulada e do tipo de estímulo sensorial, há intervalos constantes de estímulos que conseguem ser percebidos. Fechner desenvolveu essa ideia procurando uma expressão matemática para ela, no que resulta, até hoje, Caio deve saber, Caio, na conhecida lei Weber-Fechner, que essa relação é uma função logarítmica. A psicofísica de Fechner, por sua vez, teve grande influência sobre a concepção dos elementos de Mach, desenvolvida em sua obra, com destaque na análise das sensações, escritos que Nietzsche conhecia, inclusive. Foi perto da genealogia, mas Nietzsche, inclusive, enviou a genealogia para Mach. Não sei se você sabe. Se Mach leu, é outra história. São essas teorias psicofísicas que impregnaram a concepção nietzschiana de mente-corpo. Primeiro, é necessário entender o objetivo de Nietzsche. Ele procura o quê? Uma teoria não metafísica que critica o dualismo substancial, mas não considera o mental inteiramente redutível a processos físicos, nem elimina o vocabulário mental. Adotando uma definição geral minimalista, podemos afirmar que Nietzsche defende, em relação ao problema mente-corpo, uma solução não reducionista. Se entendemos com isso o seguinte, 4 coisas. Primeiro, não existe uma mente não física. 2, o físico não é equivalente à matéria, no sentido de extensão, mas no sentido de relações de força. A teoria corpuscular da matéria morreu no 1850, depois foi substituída pela teoria de forças. 3, esse físico é compatível com o fenomenalismo, já que não temos acesso à coisa em si. E 4, o mental e o físico são perspectivas sobre um elemento neutro, que não é nem material, nem mental, conhecido como vontade e potência. Nesse sentido, a vontade e potência pode ser entendida como um terceiro, nem físico, nem mental, como processos basilares a partir dos quais emergem perspectivas físicas e psíquicas, com seus respectivos vocabulários materialista e psicológico. Em outras palavras, Nietzsche defende uma forma de monismo neutro. O que me resta, portanto, a partir desse momento, é explicar o que eu quero dizer com isso, para vocês e para mim. Nietzsche adotará, a partir de suas leituras da psicofísica, a ideia de que o físico e o mental estão relacionados funcionalmente. Note, não é causalmente, é funcionalmente. Isto é, a emergência de propriedades mentais não deve ser entendida como um efeito do cérebro, mas como algo que ocorre no interior de um processo cerebral. É nesse contexto que entra o exemplo do estômago como espírito. A digestão não é causada pelo estômago
nem é redutível à composição físico-química do estômago, mas é o processo realizado pelo estômago. A esse respeito, Nietzsche lembra, ninguém atribui um estatuto metafísico ao estômago, por ele realizar a digestão, como se faz da alma e o pensamento. Né? O póstumo está na QSA 11, 36, 36. Por esse período deve ser de 85, né? Deve ser de 1885. Do mesmo modo, o pensamento é o próprio corpo, o que não significa que o pensamento possa ser inteiramente reduzido ao seu aspecto material, pois dele emergem propriedades que são experimentadas como mentais. Né? Um exemplo clássico é da água, né? Cada molécula de água não é molhada, mas a água possui essa propriedade, né? E continua sendo a propriedade física. Outro exemplo famoso que eu vou citar aqui é o engarrafamento de trânsito. Assim como não há engarrafamento de trânsito sem veículos, motoristas, pedestres, semáforos e sinais, né? Engarrafamento do trânsito é algo que emerge desses elementos particulares. A consciência é a expressão das configurações de impulso. Ou seja, o engarrafamento não está em cada elemento, mas ele existe. Todos nós sabemos, né? Quem mora em cidade grande, então, sabe que realmente engarrafamentos existem. Não se trata de um epifenomenalismo, nem de um dualismo de propriedade. Por quê? Assim como o engarrafamento de trânsito não é um aspecto ou uma qualidade qualquer de um dos seus elementos isolados, mas é o concerto entre eles, uma certa relação entre eles, a mente não é propriedade de um impulso particular, mas do concerto entre eles. Né? É uma tese famosa de Nietzsche, né? Que a consciência não está localizada no lugar do cérebro. Né? A mente, justamente, que a gente pode chamar de nossas experiências mentais, é um concerto entre os impulsos. O físico e o mental são formas perspectivas da vontade de potência. Nietzsche, aliás, dá a entender que matéria e mente são apenas duas de muitas outras formas possíveis de interpretar esses processos. Né? Aí eu vou citar um posto. Diz Nietzsche: tudo que é material é uma espécie de sintoma de um acontecer desconhecido. Tudo que é consciente e sentido é, do mesmo modo, sintoma de um acontecer desconhecido. O mundo que nos é dado a entender poderia ter ainda muitos outros sintomas. Não há nenhuma relação necessária entre espírito e matéria. Como se eles, de alguma forma, criassem as formas de apresentação e apenas representassem. Movimentos são sintomas. Pensamentos são igualmente sintomas. Os apetites estão comprovadamente atrás deles. E o apetite fundamental é a vontade de potência. Espírito em si não é nada, assim como não é nada movimento em si. Essas afirmações de Nietzsche, como já deixamos de entender, se aproximam de um monismo neutro, o que não é nenhuma novidade. Por quê? Porque o monismo neutro foi uma verdadeira tendência nesse período do declínio do mecanicismo. Compartilhada não só por Ernst Mach, William James, Russell, mas também por Avenarius. E poderíamos acrescentar por Nietzsche. Então, Nietzsche fazia parte dessa muquequinha aí, né? Tendo cada um deles suas características. O que é em comum é a ideia, o que há em comum é a ideia de que a realidade consiste em processos a que só podemos ter acesso perspectivamente, como físicos ou mentais. Podemos então classificar a filosofia da mente como uma espécie de monismo neutro. A separação entre a experiência física ou mental é apenas a expressão de duas perspectivas sobre o mesmo processo. Essa concepção terá reflexos na sua psicologia moral, quando discute o papel do esquecimento e da memória no desenvolvimento de uma consciência moral através de uma mnemotécnica da crueldade. Na primeira sessão da segunda dissertação da Genealogia da Moral, Nietzsche utiliza um vocabulário paralelo entre processos mentais e processos digestivos, né?
Como já mencionamos, esse processo é presente em várias passagens, esse paralelo é presente em várias passagens da obra de Nietzsche. Encontramos essa analogia, né, o mental e o estômago, não só na genealogia, mas também para além de bem e do mal, fragmentos póstumos. Nietzsche chega a criar um neologismo, né? Einversehrung, que foi traduzida por assimilação psíquica, como um análogo a Einverleibung, que é assimilação, alimentação, né? Incorporação, ingestão, seria a tradução. É claro que se pode entender esse uso como metafórico. Os processos de reter certas memórias e não expurgá-las poderia ser comparado ao processo digestivo, de tal sorte que aquele que não é capaz de esquecer quando necessário e não consegue lidar com suas experiências seria como um dispéptico, que não consegue digerir bem os alimentos, o que, né, como nós sabemos, produz uma sensação de mal-estar, né, que só o sal de frutainha não resolve. Do mesmo modo, analogamente, a consciência moral tem como ponto de partida um processo de interiorização de impulsos agressivos que, a não poder se exteriorizar, produz um mal-estar, né? O que a gente chama da má consciência animal. É um mal-estar que será a matéria-prima que, por fim, será moldada pelo sacerdote ascético como culpa e pecado. Essa interiorização é que cria o âmbito do mental. Né? Aquela passagem de Nietzsche que fala, né, que o mental era como, né, uma membrana fina que vai se estendendo com a interiorização. É essa interiorização que cria o âmbito do mental e a faculdade da memória, né, fundamental para a manutenção de promessas. Em algumas passagens evocadas por mim, Nietzsche parece, de fato, fazer um uso metafórico do espírito como ele cita em vários póstumos, um estômago dos afetos. Em Para Além de Bem e Mal, por exemplo, Nietzsche comenta que a capacidade de manter inconscientes algumas experiências no seguinte termo: tudo isso necessário conforme o grau de sua força apropriadora, de sua força digestiva, usando a imagem. E realmente o espírito se assemelha, mais que tudo, a um estômago. Bem e Mal 230. Já na genealogia da moral, Nietzsche é mais explícito quanto à incapacidade de esquecer. Diz Nietzsche: o homem no qual esse aparelho inibidor é danificado e deixa de funcionar pode ser comparado, e não só comparado, a um dispéptico. De nada consegue dar conta. Literalidade que está presente em um dos póstumos, diz Nietzsche: a moralidade, isto é, os afetos, como idêntico ao orgânico, o intelecto como o estômago dos afetos. Fim de citação. A vontade e potência é o nome que Nietzsche dá a processos agonísticos a que temos acesso como físicos e mentais, seja como sensações de nosso organismo ou como experiências mentais. Assim como Freud depois falará de forma explícita que o conceito de trieb, né, instinto, impulso, pulsão, tem simultaneamente um sentido físico e mental, Nietzsche também atribui ao trieb, que a gente costuma traduzir por impulso, um caráter psicofísico. Por isso, o surgimento da capacidade da memória será para Nietzsche resultado de uma mnemotécnica da crueldade. Através dos castigos infligidos ao corpo que a memória se desenvolverá, como base da cultura como um todo e da moral em particular. Diz Nietzsche: talvez nada exista de mais terrível e inquietante na pré-história do homem que sua mnemotécnica. Grava-se algo a fogo para que fique na memória. Apenas o que não cessa de causar dor fica na memória. Eis um axioma da mais antiga, infelizmente mais duradoura, psicologia na Terra. Fim de citação. Ora, a memória criada assim, e que sustenta a promessa, é antes de tudo uma memória da vontade. Não se trata de não poder esquecer, mas de não querer esquecer. Trata-se de
de todo um processo que começou com a interiorização da crueldade até a formação de uma consciência moral e que recebe o nome de imoralidade do costume. Diz Nietzsche, Genealogia 2:1. A tarefa de criar um animal capaz de fazer promessas, já percebemos, traz consigo, como condição e preparação, a tarefa mais imediata de tornar o homem até certo ponto necessário, uniforme, igual entre iguais, constante, portanto confiável. O imenso trabalho daquilo que denominei moralidade do costume. A capacidade de prometer, assim, é o coroamento do processo da moralidade do costume. E a memória, que para Nietzsche é sempre uma memória da pele, para usar a expressão do poeta Walid Salomão, vai ser também a base de toda uma série de faculdades cognitivas fundamentais para o surgimento da consciência moral e das concepções correlatas de livre-arbítrio e responsabilidade. Por uma questão de tempo, tratarei brevemente de algumas delas. Desde sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida, Nietzsche distingue o homem dos outros animais pela maior capacidade mnemônica e pelo poder de conceber a temporalidade, ou seja, representar mentalmente passado, presente e futuro. Essa distinção permanece até sua última filosofia. Na Genealogia da Moral, Nietzsche descreve o surgimento de uma memória duradoura capaz de contrapor-se à força ativa do esquecimento. Essa capacidade de reter lembranças e saber situá-las no passado é, sem dúvida, fundamental para a eficácia do castigo. Nos animais, mesmo quando possuem alguma memória, trata-se de uma memória de curto prazo. Mas não, um conceito da psicologia cognitiva, tudo, mas não uma memória episódica, ou seja, conceitualmente vinculada a uma dimensão do tempo. A gente não só lembra do passado, mas a gente sabe conceitualmente, distinguir passado, presente e futuro. É uma habilidade que crianças também desenvolvem nos primeiros anos, quando descobrem a dimensão do passado. A gente fala na Genealogia da Moral, a criança está feliz, alegre, é um bichinho alegre até ouvir as historinhas, era uma vez, aí descobre o passado. E foi assim com o homem primitivo, quando o trabalho da moralidade do costume permitiu o surgimento de uma memória duradoura. Procedimento central da moralidade do costume, o castigo é um instrumento através do qual as regras sociais são introjetadas. Segundo Nietzsche, quanto menos propensos forem os indivíduos a reter as obrigações comunais, mais cruéis são os castigos infligidos a eles. Todas as capacidades superiores humanas pressupõem, portanto, a formação dessa memória. Criado o âmbito da memória, a reflexão sobre as próprias recordações abre espaço para a compreensão das dimensões do tempo, possibilitando viagens no tempo mentais. Representar eventos passados, diferenciá-los do presente e projetar eventos futuros. Ou seja, capacidades cognitivas fundamentais para o estabelecimento da moralidade, estabelecimento de promessas, tudo isso. Essa capacidade de viajar mentalmente no tempo é outra capacidade cognitiva que Nietzsche descreve na Genealogia da Moral. O ato de prometer envolve a projeção de um futuro no qual aquele que promete vincula o cumprimento da promessa, assim como a outra parte do contrato, seja um indivíduo ou um grupo. Também reconhece essas dimensões temporais. Mas para chegar a essa autocompreensão, essa capacidade de entender o caráter vinculante das promessas, o homem teve de se domesticar e se tornar ao mesmo tempo previsível. Ao fim desse processo, como coroamento e ao mesmo tempo abandono da moralidade do costume, cuja premissa básica é a submissão do indivíduo ao costume comunal, surge a imagem de um indivíduo cuja característica principal é a capacidade de autodomínio, que ao prometer está determinando a si mesmo o cumprimento de sua promessa, independentemente de injunções externas. Uma passagem que o Alexander também já citou, ontem, que aparece a figura infame do indivíduo soberano.
ninguém sabe direito o que é. Nietzsche descreve o indivíduo soberano como um homem livre, senhor do livre-arbítrio, consciente da responsabilidade, possuidor da consciência moral. Diz Nietzsche: o orgulhoso conhecimento do privilégio extraordinário da responsabilidade, a consciência dessa rara liberdade, desse poder de si mesmo e do destino, desceu nele até sua mais ínfima profundeza e tornou-se instinto dominante. Como chamará ele esse instinto dominante, supondo que necessite de uma palavra para ele? Não há mais dúvida. Esse homem soberano o chama de sua consciência moral. Fim de citação. Toda essa análise descritiva empregada pela genealogia é o que tentamos mostrar aqui, a duras penas, só se mostrou possível sobre as bases de uma psicologia filosófica que procurou superar o dualismo metafísico entre corpo e mente. As faculdades mentais superiores, responsáveis por nossa consciência moral, se mostraram, por meio da investigação genealógica, como um produto de ações perpetradas sobre o corpo. Nietzsche se empenhou numa tarefa de naturalizar o espírito, mas sem resvalar no materialismo redutivista, adotando um monismo neutro. Dizer que somos corpo inteiramente, sou todo corpo, como está no Zaratustra, não é negar a existência de uma experiência mental legítima, mas de modo algum é afirmar uma alma desencarnada. É por isso que podemos dizer que as análises genealógicas de Nietzsche não estão desvinculadas de suas reflexões metafísicas. Se Nietzsche pretende, num âmbito ontológico, recusar a dualidade mente-corpo, os resultados dessa recusa devem estar presentes em sua análise da moral. Essas são questões que só uma leitura cuidadosa, ao mesmo tempo filologicamente competente e filosoficamente atenta, podem resolver. Por isso, sem ter a pretensão de resolver as questões levantadas aqui, só podemos terminar onde começamos, numa citação de Assim Falava Zaratustra. Por trás dos seus pensamentos e sentimentos, irmão, há um poderoso soberano, um sábio desconhecido. Ele habita em teu corpo, ele é teu corpo. O corpo criador criou para si o espírito, como uma mão de sua vontade. Muito obrigado. Agradecemos então a excelente conferência do professor André e abro para as perguntas, debates, comentários. Márcio, Scarlett, Éder. Deixa eu me inscrever também. Então, Márcio. Vai, filma aí. Mais. Bom dia, pessoal. Parabéns, né, pela conferência. Magnífica, maravilhosa, muito boa, gostei mesmo. Eu não entendi bem essa figura do monismo neutro. Esse monismo neutro. Né? Isso não é optar por um dos polos que a gente está querendo suprimir. E aí eu fico com a impressão, né, se não flerta com a ideia leibniziana de que a alma, né, é algo incomunicável, e aí você gera uma ideia de que o corpo é incomunicável, por exemplo, na ideia de monismo, né, que já falei, sua conferência não leva a isso, mas quando a imagem que você usa de monismo se não levaria para uma espécie de, não solipsismo cartesiano, mas talvez essa ideia de que, né, o corpo sozinho constitui seu mundo e assim mesmo se basta. Quer dizer, geraria uma espécie de incomunicabilidade com o mundo, por exemplo, né? Isso eu não fiz entender, mas aí eu fiquei com dúvida mesmo dessa imagem de um monismo, dessa relação entre corpo e mente. Quem puder falar? Respondo logo? Acho que sim, né? Tá, não é uma ideia leibniziana, tem muito Leibniz nisso aí, né? Mas não é, naturalmente, uma harmonia pré-estabelecida, né? Qual é a ideia do monismo neutro, né? Todo mundo fica se perguntando o que é a vontade de potência, né? Porque ela não é física elementar. Uma ideia, uma forma interessante de compreender a vontade de potência, né? Eu comecei a entender isso a partir de uma ideia de um texto de um comentador muito bom de Nietzsche, o Lanier Anderson,
que ele diz o seguinte: a vontade de potência é tipo o conceito da unidade da ciência. Ou seja, tudo que falamos diz respeito à vontade de potência. E para Nietzsche são perspectivas. Então não cabe dizer, é um monismo, né? No sentido de que só a vontade de potência, quanto multiplicidade. Não é? Mas você não precisa caracterizar, né, o que é a vontade de potência, porque senão você estaria tendo conhecimento de uma coisa em si. Então, nós só temos acesso à vontade de potência, né? E qual é o monismo neutro de Marx, por exemplo? Todas as experiências que nós temos, né? Ou são experiências corpóreas, físicas, né? Objetivas, né? Corpóreas ou psicológicas. O que está lá ninguém sabe. Nós só temos acesso perspectivamente a isso. Do mesmo modo, a gente supõe qual é o tipo de processo que existe na vontade de potência comum, fazendo uma descrição, ou física ou mental. Então, na verdade, justamente, e isso gera uma série de questões, porque se Nietzsche fosse como Fechner vai dizer o seguinte: o físico e o mental é como se fossem dois lados de uma mesma moeda. Qual é o problema disso? Tudo passa a ser mental. Vira panpsiquismo. Né? Ideia que, aliás, Nietzsche flerta bastante. Por isso eu disse, eu sempre fico em dúvida, né? Porque tem muito panpsiquismo em Nietzsche, de fato. Mas eu acho que a melhor explicação talvez seja essa ideia, né, de aproximar de um monismo neutro, porque você consegue ser econômico metafisicamente, ou seja, você não precisa dizer exatamente, né, você não postula que seriam as propriedades de uma coisa em si, mas você tem apenas descrições. Ou seja, eu tenho essas experiências, ora como física, ora como mental. Né? Então, isso pega muito bem com a ideia nietzschiana, perspectivismo. Né? Comprei na Rashford. Então, essa ideia fundamental, que eu acho que realmente combina muito bem com a ideia da vontade de potência, sem você se comprometer metafisicamente. São perspectivas. Ok. Eu estou cismado com esse termo monismo neutro, a gente conversa depois. É neutro justamente porque você não pode caracterizar o que ele é. E isso o Marx é bastante claro, né? Quer dizer, não quero me comprometer com a coisa em si. Coisa que está muito presente em Nietzsche, né? A vontade de potência com um tertium quid, né? Um terceiro, né? Que você não, claro, está lá, mas você não pode caracterizar de alguma forma, porque aí você estará se comprometendo metafisicamente. Scarlett. André, eu gostaria de parabenizar você por essa extraordinária conferência que você nos trouxe. Não só pelo seu rigor de sempre, que conhecemos há muitos anos, mas muito em particular pelo caráter absolutamente inovador do que você apresentou hoje. E queria agradecer muito a você por introduzir essa nova temática no contexto do gênero. Eu teria várias perguntas de esclarecimento, na verdade, a fazer a você. Antes, porém, eu queria dizer que eu estou plenamente convencida da tese que você defende, do monismo neutro, e também plenamente convencida desta relação entre a psicologia filosófica e a psicologia moral. Mas as minhas três questões vão se referir, em particular, à primeira parte da sua exposição.
E, como eu disse, são questões de esclarecimento. 3, dentre outras. Então, a primeira delas, você diz que o mental e o físico são perspectivas que expressam a vontade de potência. Por que vontade de potência e não forças? Eu não sei se não seria possível falar desde já em forças, o que permitiria, na verdade, uma relação mais imediata com os impulsos que você traz logo adiante. O segundo ponto, retomando ainda uma vez, mental e físico como perspectivas que expressam a vontade de potência e mais adiante, matéria e mente como interpretações dos processos. É que, na verdade, você está, eu ia dizer traduzindo, mas essa não é uma boa palavra, você está reconfigurando os conceitos centrais da filosofia nietzschiana. Então, perspectivas e interpretações são conceitos que nós sabemos chave. Eu acho que seria interessante para um ouvinte leigo, que é o meu caso, no que diz respeito a essa temática absolutamente inovadora que você traz para o GEM, enfim, talvez eu gostaria que você precisasse um pouco mais desta relação entre o perspectivismo e a noção de interpretação. O terceiro ponto diz respeito precisamente à expressão. O termo apareceu mais de uma vez, eu retomo logo. Mental e físico, perspectivas que expressam a vontade de potência, e depois a consciência como expressão de configurações de impulsos. Eu queria entender um pouco mais o que você compreende por expressão. Se há aqui algum tipo de flerte com uma possível teoria da linguagem ou não. Muito obrigada, André, mais uma vez. Eu que agradeço, Scarlett, a generosidade. Né? É um tema que realmente eu estou tateando e tem precedente, né? Como eu falei, essa ideia eu pensei nela tentando resolver justamente essa pergunta, como classificar a filosofia da mente de Nietzsche, né? A partir dos textos do Lanier Anderson, do Husserl. Ele tem dois textos muito bons, sobre Nietzsche e Marx, né? O Pietro Gori também trabalhou com essas coisas, então foi nesse diálogo que eu formulei, né? Essa ideia um pouco atrevida, né? Claramente de dizer que é um monismo neutro. Bem, por que não fosse vontade de potência? Justamente, quer dizer, a vontade de potência, esse elemento lá. Que é uma descrição. Quando a gente fala de descrição física, nós estamos falando de forças. Quando nós fazemos uma descrição psicológica, nós estamos falando de impulsos. Né? Foi algo que você trouxe com sua leitura no seu livro, que né? Quer dizer, a vontade de potência, né? Fisicamente pode ser compreendida como forças, né? E psicologicamente como impulsos. A ideia é essa, justamente. Por isso que eu falo em vontade de potência e aí falo forças e impulsos, justamente, porque são, né, essas duas perspectivas. E aí, como eu entendo perspectivismo e interpretação, né? Foi uma coisa, aí já desde o meu doutorado, que eu sempre, né, quer dizer, a ideia de perspectivismo e interpretação não é uma ideia linguística, né? Pelo contrário, né? Se você for ver a palavra que Nietzsche usa, inclusive, né, é Auslegung, que é interpretação, mas literalmente é como se você fosse dispor as coisas. Então, a vontade, né, quando nós falamos de interpretação e perspectiva e vontade de potência, é uma espécie de arranjo e disposição das coisas. É por isso que Nietzsche vai dizer que elementos básicos interpretam.
né? A ideia de afinidade química, por exemplo. Né? Nós podemos dizer, né, já que determinadas substâncias, né, só são capazes de, né, se organizar com outras, nós podemos dizer que há uma certa interpretação do mundo, né? Justamente porque é uma forma de, né, são disposições. Quer dizer, então Nietzsche vai dizer, né, no fundo, interpretação são certas disposições que tudo que existe tende a organizar e se relacionar com o seu meio. No orgânico, isso se dá, né, inclusive em um sentido, inclusive, linguístico. Né? Então, perspectivismo, interpretação, no fundo, para Nietzsche, não está necessariamente vinculado à linguagem, embora, no caso do orgânico, no caso do humano, né, está relacionado com a linguagem. Mas é toda forma, né, qualquer coisa no mundo que organize seu meio, né, de certa forma, né? Eu gosto sempre do exemplo de, por exemplo, eletricidade, né? Corrente elétrica é esperta, né? Se tem um resistor e tem algo como que ofereça menos resistência, ela vai porque tem menos resistência. Né? Então, nesse sentido, é uma interpretação. Claro que para a vontade de potência ele iria com o que tem mais resistência, porque justamente a grande vontade de potência diz respeito a esse, né, agonismo, esse confronto, né, essa superação de resistência. A noção de expressão, eu confesso que aí deve ser um contrabando meio leibniziano meu, né? Porque realmente, né, outra fonte importante para mim dessas concepções é uma leitura meio leibniziana mesmo de Nietzsche, né, que está presente num texto que eu acho é um texto inaugural e muito importante até hoje, que inclusive foi traduzido no livro que você organizou, Scarlett, no Nietzsche na Alemanha, que é o texto do Günther Haber, né? É um texto de 2001, depois foi publicado também em português aqui e depois em inglês no encontro que teve em Oxford em 2015. É um texto muito importante e realmente muito leibniziano de Nietzsche. Então, expressão nesse sentido, né? Porque tudo que existe no mundo é um tipo de expressão da vontade de potência. Ou seja, a nossa própria teoria da vontade de potência é uma interpretação, no fundo. Não é? Não é? Porque o grande problema, eu me lembro conversando com o Ricardo e ele falou assim, não, André, não, o monismo neutro é demais, está forçando a barra. Eu falei, de fato, Nietzsche parece dizer demais sobre a vontade de potência. Aí não seria um monismo neutro, né? Se eu começo a caracterizar a vontade de potência com uma série de propriedades características, então não é neutro, né? Mas no fundo é por isso. Nós temos, e isso Nietzsche está muito presente, por isso às vezes eu acho tão complicado a gente entender o que Nietzsche quer falar de vontade de potência, porque realmente, né, como ele fala aqui, é um acontecer desconhecido. A gente só sabe que há certos processos, né? E nosso acesso a ele, paciência, é só fisicamente, né, ou psicologicamente. Então, e aí nós podemos atribuir que existe esse acontecer, nós damos certas características, mas isso já são, né, de certa forma, interpretações, porque justamente assim como o mar, né, se tem uma tese que Nietzsche procura fugir de qualquer forma, né, de certa forma, aceitar algum tipo de realismo metafísico, né, de uma coisa em si. Então, eu acho que assim, né, dá aquela clareada boa no que Nietzsche está falando, né? Parece tão enigmático, né? Você consegue dar muita inteligibilidade. Eu acho que, né, o Nietzsche sempre foi minha busca. Eu quero falar, o que Nietzsche fala é fácil, né? Como foi criança, falar é fácil, né? Mas entender o que ele está falando, você precisa ter uma chave de entrada, né? E eu acho que entendendo dessa forma é uma boa chave de entrada, dá muito sentido a muitas coisas que a gente fala. Éder?
obrigado pela conferência, também achei muito rigorosa, muito interessante, muito fecunda. A minha pergunta diz respeito mais à primeira parte. Se eu compreendi corretamente, a gente pode pensar que a sua, ao indicar a posição de Nietzsche em relação ao problema do físico e do mental, você usa como um raciocínio que é o resultado de uma analogia, por assim dizer. Você mencionou o exemplo do congestionamento. Você tem um congestionamento que é o resultado do agenciamento de certos elementos, os carros, as pessoas, etc. Né? Você toma o físico e o mental como um condicionamento, ou seja, como um resultado do agenciamento de certos elementos ou de um elemento neutro. Né? Então, ele é o resultado e você vai caminhando em direção aos fatores. Né? O ponto aí, em primeiro lugar, diz respeito à caracterização da vontade de potência, que o Márcio trouxe. Quer dizer, não seria nem físico e nem mental. Né? Mas para caracterizar uma coisa negativamente, você já não precisa ter uma caracterização positiva. Por exemplo, para dizer que essa mesa não é um carro nem uma bicicleta, eu preciso de alguma forma saber o que é essa mesa. Né? E aí, se tem uma... como caracterizar? Porque para definir, delimitar mais positivamente o resultado, uma definição, no fundo, ela não é negativa. Negativa, você não diz nada positivamente sobre a coisa. Você, ao mesmo tempo, indicou que seria difícil definir positivamente, né, se eu entendi corretamente. Se tem essa dificuldade, como saber que a analogia é perfeita? Entende? Por exemplo, nesse esquema, você tem a manifestação de um fenômeno, um resultado, usando o conceito, você infere os elementos. Mas se você não tem como caracterizar esse elemento, como saber que essa analogia é perfeita? Então, tem esses dois lados, a caracterização positiva e negativa, e a própria estrutura do argumento, que é uma analogia, se eu entendi corretamente. Eu agradeço a conferência. Ok, vamos pensar primeiro. Aí é que está a questão. Não é uma analogia. Não é uma analogia. Por isso que eu fiz aquelas duas citações, né? Nietzsche fala fala em Além do Bem e do Mal. O estômago... O espírito é como um estômago, falando imagem. Na genealogia da moral, ele fala, não é. Porque é analogia, a gente sabe, né? É um conceito, no fundo, matemático, da relação entre duas razões e com um elemento que você compara. Né? Nesse caso, a analogia entre os elementos do congestionamento e o congestionamento, depois o físico e o mental, e o elemento neutro. Tá. Mas porque essa analogia é a seguinte: primeiro, isso é que é uma coisa interessante para a gente compreender, né? Uma das coisas mais interessantes da psicofísica, eu estou falando com ele porque ele é da psicologia, isso deve ser carne de vaca para vocês, né? É o seguinte: sendo uma relação funcional, você não precisa entender como uma relação causal. Então você falou, o mental é resultado. O congestionamento não é resultado dos seus elementos. É o arranjo de seus elementos. Então você prescinde da relação de causa e efeito. E aí, com isso, eu entendi uma das coisas assim, mais misteriosas de Nietzsche. É aquela passagem de Além do Bem e do Mal, que ele fala, vontade, né, só tem efeito sobre vontade. Não sobre nervos, músculos. Quer dizer, justamente você prescinde dessas relações causais se você entende como funcionais. Né? O que é função? Função, matematicamente, é uma relação, né, entre um X e um Y. Né? Ou seja, numa função... os elementos que estão na abscissa não são causas dos valores das ordenadas. Não causa, mas você modifica uma variável. Sim, modifica, justamente, mas não é causal. Então você não fala, não é resultado, é processual. Né? É um processo, quer dizer, o resultado, né? Quer dizer, e por que essa analogia? Aí sim, por que essa analogia? Porque são analogias clássicas quando você fala de propriedades emergentes. Porque ao você falar de propriedades emergentes, você está falando o quê? De algo
que você não precisa dizer que é algo metafísico, algo substancialmente diferente, né? São propriedades que, por exemplo, as propriedades mentais são propriedades que emergem, a gente pode dizer que emergem do cérebro, mas não são substancialmente diferentes dos cérebros, nem são meros epifenômenos. Por isso, outro exemplo muito clássico é da água, né? A viscosidade, certas propriedades da água. Estou falando que se eu falar uma bobagem, você me fala, né? Certas propriedades da água não estão em cada molécula de água, né? Mas são propriedades físicas, né? Então, são analogias comuns para a gente entender o que é uma propriedade emergente. Que né? Você não precisa compreender como um dualismo de propriedades, né? Porque você não está falando que as propriedades mentais são uma substância diferente das físicas. Alexander? André, meus parabéns, foi muito interessante mesmo a conferência, um deleite pra gente. Só um esclarecimento, assim, uma curiosidade intelectual minha, né, sobre o conceito de instinto. Nesse monismo meu que você propõe, o que significa o instinto? Porque é um conceito curioso, porque o instinto parece que, ao mesmo tempo, é um conceito que ele tem uma propriedade mental e uma propriedade corporal. No sentido mental, no sentido que há uma memória no instinto, né? A abelha, ela constrói a colmeia dela, instintivamente ela tem o mesmo formato, vem do Egito até hoje. Há uma memória aí nesse processo instintivo. Eu gostaria de saber nesse monismo que você propõe, como se dá o conceito de instinto. O que significa o instinto? Tá bom. Obrigado. Vou falar aqui do lado do Wilson, que é o especialista no ramo, né? Mas, então, qualquer coisa você fala comigo. Mas eu acho o seguinte, eu sou daqueles que acham que tanto Nietzsche como Freud, a gente pode traduzir tranquilamente Trilho por instinto. Eu acho que não há problema, até porque, aí eu falo isso, atualmente a própria ideia de instinto é muito mais plástica e maleável do que a gente tradicionalmente tem, né? E Nietzsche, por várias vezes, e aí você pode dizer que existe, vamos dizer, uma memória da espécie, porque, né, todo processo de hominização, Nietzsche sempre fala o quê? São tipo de disposições que se tornam instinto, né? Nietzsche sempre fala isso. Então, não vejo problema nenhum. Vontade e potência pode ser entendida, né, claro, perspectivamente, como instinto, se a gente, inclusive, entender instinto até num sentido mais contemporâneo, ou seja, como algo plástico, maleável e não tão determinado. Nietzsche usa muito essas expressões, né? O instinto é uma espécie de segunda natureza, né? É sempre isso que está presente e que eu vejo a genealogia da moral, como na verdade, Nietzsche fala pré-história do homem, não é a pré-história compreendida antes da história, antes da escrita, né? É a pré-história da espécie, né? Então eu vejo a genealogia como uma espécie, né, uma descrição do processo de hominização. Ou seja, né, como podemos dizer, se formam efetivamente instintos humanos, né? Como que? Eu acho instinto, impulso, a melhor formulação que eu achei para esses termos é do Paul Katsafanas. O que é um impulso e um instinto? São disposições que produzem orientações afetivas. Ou seja, são disposições a partir das quais
né? Eu interpreto, analiso os outros, gosto de tal pessoa, não gosto de tal pessoa, né? São disposições que nós temos que produzem, né, certas orientações afetivas, né? Eu vou por aqui, não vou por ali, né? Então, nesse sentido, eu realmente acho que podemos compreender instinto. Eu acho que Nietzsche, efetivamente, Freud pode até se discutir, né? Mas no meu caso, acho também Freud. A gente pode claramente, eu não vejo essa distinção conceitual presente tanto em Nietzsche quanto Freud. Eu falo sempre Nietzsche e Freud porque ambos beberam da mesma fonte, né? Aquele negócio de Freud, curso de morte, não sei o que, é Fechner puro, né? O princípio de constância e tal, né? Então, todos estavam ali nesse ambiente da psicofísica, né? Então, eu acho que realmente os dois, realmente, né? E Freud é engraçado, né? O pessoal grita muito, mas o próprio Freud, quando traduziu Tribe no inglês para Instinto, ele não reclamou. Parece que essa distinção firme foi dos freudianos. Lacan, né? Exatamente. Mas André, só para complementar, que talvez você entenderia ele também como um processo, não como causa, não como efeito do corpo, mas nessa ideia de processo também. O instinto é um processo desse corpo. São processos, né? Porque aí a gente está falando, de uma leitura metafísica, né? Qual é a metafísica, gente? Metafísica, claro, não como um pulando das nuvens ou algo do tipo, né? Mas como um discurso sobre a natureza das coisas. Eu acho que aí realmente Nietzsche, e aí realmente eu devo muito, por exemplo, a leitura de Gunther Abel e de Nicolas Rescher, que é defensor de uma metafísica. Ou seja, o mundo você pode compreender metafisicamente de certas maneiras. Ou você entende substancialmente processos, né? São resultados de interações entre substâncias, ou você pode entender o mundo processualmente, né? Aquilo que nós chamamos de substância, matéria, isso aqui é resultado de processos. E Nietzsche, para mim, é claramente uma filosofia processual, né? A vontade de poder, a vontade de potência é uma descrição de processos, não é? Então, é outra chave, eu acho muito importante para entender a filosofia de Nietzsche, é entender como uma filosofia processual, né? Que, no livro de Nicolas Rescher, por exemplo, ele fala, toda uma tradição, nós temos toda uma tradição filosófica processual. E toda ela tem alguma coisa a ver com Nietzsche, né? Heráclito, Hegel, Leibniz, né? É você compreender. Então você pergunta, estilos são processos? Tudo são processos. Porque no fundo, quando nós nomeamos, é isso que a gente está falando, quando nós conceituamos, é por isso que Nietzsche fala, né, que nós feststellen, é como se nós fixamos um processo. Né? O conceito é como se fosse uma foto, né? Tem algo acontecendo lá, o conceito é uma fixação de um certo momento de um processo. Esqueci teu nome, desculpa. Jorge. Obrigado, diretor. Obrigado pela sua palestra. A sua palestra causa uma confusão de impulsos neuronais, né, na gente, né? E eu ia fazer uma pergunta justamente antes, e você falou já, né? Que isso que tudo que você estava falando me lembrou o emergentismo, né? Que hoje está bem. O problema do emergentismo não é o problema do emergentismo, é um fenômeno interessante, né? Que ele emerge, são fenômenos que emergem de fenômenos completamente díspares, né? O problema hoje tenta assim encontrar no emergentismo uma explicação quando ele é simplesmente uma maneira de ver o processo, né? Isso tudo que você falou aí também, eu ainda estou terminando o mestrado, né? Mas a minha dissertação se preocupa muito com essas questões, né? Por exemplo, a razão, né? E um dos fragmentos ele diz claramente que a razão
tem origem nessa vontade de potenciar. Então, e aí a minha pergunta também, eu tenho muitas perguntas para fazer, né? Que a gente pode conversar depois, mas a minha pergunta eu vejo assim, com esse seu monismo, minha primeira pergunta, como é que você consegue escapar de um reducionismo? Eu acho que Nietzsche não escapa de um reducionismo. Eu acho que ele não escapa. Ele está tentando, no fundo, está todo mundo procurando o que é isso aqui, né? Né? E agora, esse seu monismo, entendeu? Também possibilita, e Nietzsche também possibilita a gente de continuar a falar de mente, né? Claro. Porque se mente é um fenômeno, eu posso continuar a tratar ela como um fenômeno, né? É como, por exemplo, tentar resolver um problema no Word, você não precisa ir nos circuitos eletrônicos do computador, você resolve no Word, né? Claro. E também, tem um tipo de emergentismo que isso tudo que você falou, que hoje é uma palavra muito comum, que é conexionismo, né? Ou seja, vários pequenos elementos que criam um fenômeno que você não sabe como. E, aliás, esse é o problema hoje da inteligência artificial, que você cria uma rede neuronal artificial e emergem processos que você não sabe onde é, né? Então, são minhas duas perguntas, é o reducionismo e muito obrigado. Eu agradeço. Bem, como se diz na Bahia, é conversa para metro aí. Veja só. Claro, o reducionismo é um problema que o emergentismo, na verdade, procura escapar. Sim. Né? Mas, claro, você pode dizer, né? Muita gente diz, você diz que cada molécula da água não tem essas propriedades, mas tem a disposição de ter essas propriedades. Claro. Isso é um problema. E o conexionismo é isso. O que você está falando é outra parte que eu pensei até em trabalhar aqui, que é a teoria da consciência em Nietzsche, que também tem elementos bastante contemporâneos, que na verdade são elementos, eu acho, bastante leibnizianos. Nietzsche é uma espécie de Leibniz sem metafísica. Né? Então, claro, Nietzsche fala várias vezes, não há um ponto central, que é uma das teses, né, forte, né, do dualismo tradicional. Não há uma parte central Nietzsche fala, não há um lugar da consciência, não há um lugar da razão no cérebro. Por quê? São justamente conexões. Agora você pergunta, é reducionismo, né? Eu tenho outro, né? A gente vai ficando velho, vai começando a ter umas convicções meio já sólidas, né? Já não tem muito tempo para ficar mudando o tanto de ideia, né? Mas uma posição que eu diria que eu também tenho filosoficamente é de um certo pragmatismo. Né? É entender o quê? Qual é o tipo de explicação que consegue explicar mais fenômenos? Qual é a explicação mais abrangente? Né? Funciona? Bom. Então você não precisa se perguntar. O emergentismo recai no reducionismo? Não, a questão é preciso? É necessário? Precisa um reducionismo para explicar? Ou o emergentismo já consegue explicar justamente sem, né, você trazer uma tralha metafísica desnecessária, princípio de economia? É assim que eu vejo. E a ideia do monismo negro é justamente essa. Você é econômico metafisicamente. Você não tem necessidade. Aliás, não é à toa, né, essa aproximação com Marx, que também é considerado de alguma maneira um precursor do pragmatismo. Né? O pessoal da tradição pragmatista tem um sujeito cujo nome eu não me lembro, que escreveu para Marx, falou: isso é muito parecido com Nietzsche, mas não gostou porque ele conhecia o Nietzsche mais folclórico, né? da moral, mas realmente, não é? Eu também é uma ideia que eu defendo, né? Que eu tenho um lado pragmatista, assim, faço parte de um grupo, inclusive, de pragmatistas, né? Já escrevi até sobre isso, né? Como Nietzsche está perto de toda
uma certa tradição europeia, né, instrumentalista, tal, que, né, vai depois se transformar no pragmatismo norte-americano. Então, eu acho que no fundo, né, e é curioso, Nietzsche evoca o princípio de economia no BM36, né? Quer dizer, a ideia é o quê? Né? Coisa em si, ninguém tem acesso a esse negócio. Então, o que a gente vai fazer? Escolhe a interpretação que seja mais econômica metafisicamente e que descreva o maior número de fenômenos. Eu não sei o teu nome. Sérgio. Sérgio. Obrigado, André. Muito o que pensar, né? E privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado. É o seguinte, eu já estava pensando em pegar esse monismo dele, em vez de ficar no homem. Eu já estava pensando em pegar esse monismo neutro e, em vez de ficar só no homem, expandir ele para algo maior, pensando já até no próprio cosmos, talvez como monismo. Como assim? Bem, nós estamos no campo de forças. Nós estamos aqui com força centrífuga, centrípeta, tudo está formando, enfim, isso forma um certo único. Aí, já dando um mergulho aqui mais perto para a vida, se você pega cada animal, cada planta, o que for, você ali também tem algo único que veio, ninguém sabe como, mas está ali uma semente que foi plantada, algo que está ali e que é um certo monismo, né? Aí, nós seres humanos, que temos essa possibilidade de tornar as coisas complexas, de ver tudo e tal, ficamos com essa qualidade que é diferente da nossa, que é a qualidade da consciência, do pensar, do refletir, como você falou aqui. O cachorro, ele fica até na dúvida, mas ele não consegue refletir. Nós temos essa possibilidade de refletir. Não será que a única diferença, então, pensando essa vontade de potência que só nós homens temos, que eu até fico pensando aqui, eu estou pensando que está na tese, eu boto lá que é Nietzsche, né, da superação de si mesmo, e tu também, homem do conhecimento. És apenas uma senda e uma pegada de minha vontade. Em verdade, minha vontade de potência caminha também com os pés da tua vontade de verdade. Então, essa vontade de verdade que faz com que a gente crie ciência, crie tecnologia e faça o mundo como um todo. Não será que esse monismo seria semelhante também ao monismo que está em qualquer outro ciente e tal? Que no fim, a única diferença nossa, porque nós não temos capacidade de voar, e acho que nunca, por mais que avance, como voam os pássaros, de mergulhar, de respirar como respiram os peixes. Bem assim, a única diferença do monismo que nós temos, não sei se é grande, se é pouca, como nós é que temos ela, ficamos achando que somos o máximo e colocamos essa vontade de verdade. Mas será que é por isso que eu acho que esse conceito do monismo, junto com o conceito de vontade de potência, dá um samba bom danado, sabe assim, para explicar tudo. Não sei se eu consegui... Não, na verdade, sua pergunta já veio com a resposta, porque Nietzsche não reduz a vontade de potência ao orgânico nem ao humano. Tem esse aspecto cosmológico já. Tudo que você falou está incluído em Nietzsche. Tem esse aspecto cosmológico. Agora, é não entender o monismo de forma espinosista. Né? Não é que existe só uma coisa e todo o resto são propriedades dessa coisa. O monismo no sentido que existe existe algo como multiplicidade. Não é, né, porque quando a gente fala em monismo, é bom não entender em sentido espinosista. Né? Não é uma única substância e o resto é propriedade dessa Modos, né? Modos, propriedade dessa substância. Atributos. Eu também tinha um monte de perguntas, um monte de comentário, mas diante do tempo nós vamos ter que encerrar. E eu agradeço novamente o André. E só fazer um comentário, realmente, André, muito fecunda a tua apresentação. Acho que você encontrou um caminho muito fecundo para pensar essas questões que, como a gente dialoga há bastante tempo, eu sei que você estava atrás delas há muito tempo, né? Então,